Vamos lá, vamos ler Um Amor de Outras Vidas. E se o Matheus não colocar a senha no celular, for só apertar o botão, ele vai comprar coisa no celular também, porque fica assistindo videozinho, fica apertando as coisas, dali a pouco já comprou também uns 20 aplicativos lá. Vamos lá! Olá, Ana! Primeiramente gostaria de dizer que respeito muito o seu canal e que já o acompanho há um tempo. Não terá nomes, pode ler tranquilamente. Muito obrigada. O meu relato ocorreu na cidade de Pinhal Grande, é isso? Rio Grande do Sul. Quando eu tinha aproximadamente 11 anos, eu já tenho 20. Em minha casa morava eu, meu pai, minha mãe, meu avô paterno e a minha avó paterna, protagonista dessa história. Desde sempre, eu e ela, minha avó, somos muito unidas. Um amor fora do comum, realmente. Eu sempre senti como se ela fosse a minha mãe e acredito que em outras vidas ela foi sim. Bom, um dia a minha avó saiu de casa para ir ao hospital e logo voltaria. Saiu para ir para o hospital e logo voltaria. Minha mãe a levou no hospital, só que quando a minha mãe voltou, ela voltou sozinha. E eu perguntei rapidamente assustada, cadê minha avó? E minha mãe respondeu que ela teria ido passar uma temporada na casa de sua filha, no caso da minha tia. E o que sinceramente achei muito estranho, porque jamais a minha avó sairia sem me avisar que dormiria fora. Ainda mais que passaria uma temporada. Eu quis ligar para minha tia na hora, mas não me deixaram. Falaram que o sinal não estava pegando. E assim passou uns 2 ou 3 dias em que não me deixavam ligar para ela. Como na época eu era nova, eu não tinha celular próprio e respeitava quando me falavam que não era para pegar o celular e acreditava quando falavam que o sinal não estava pegando. Certa noite eu acabei pegando no sono de tanto que eu chorava de saudade da minha avó. Em determinada hora da noite, eu senti como se alguém tivesse sentado nas minhas pernas. E com isso eu acordei e, para minha surpresa, era minha avó. Eu rapidamente me sentei na cama ao lado dela, a abracei. Ela estava vestindo o pijama dela, o mesmo que usava todas as noites. Eu beijei ela, abracei por muito tempo e conversamos a noite toda quase. E eu perguntei, vó, por que tu foi na tia sem me avisar? Que hora tu chegou que eu não vi? Vamos jogar baralho que eu tô com saudades. A gente joga todas as noites. Bom, eu a enchi de perguntas e quando eu parei de fazer pergunta para ela, ela me respondeu. Eu não tô na tia, eu tô no hospital. Eu tenho câncer. Mas eu vou ficar bem e logo eu volto embora. Nesse momento eu a abracei de novo e acreditei que sim, que ia ficar tudo bem. Aí eu fui na cozinha da minha casa, busquei o baralho e jogamos naquela noite e conversamos até eu pegar no sono. No outro dia, quando eu acordei virada na cama, do lado onde a minha avó estava sentada e com o baralho todo espalhado pela cama. Quando eu vi a minha mãe, eu falei assim, a avó veio aqui ontem de noite. Ela me contou que está no hospital e a gente jogou baralho. E a minha mãe logo chamou meu pai e o xingou, dizendo que não era para ter me contado. E o meu pai jurando a minha mãe que ele não contou, que não tinha contado nada. Porque ele saberia que eu sofreria demais. Acredito que no final eles perceberam que a minha avó veio mesmo me visitar. Passou 17 dias e a minha avó fez a cirurgia e voltou para casa. E realmente ficou bem. Ela se curou do câncer. E até hoje jogamos baralho toda noite. Que legal, cara. Então, tipo, ela não foi um espírito de uma pessoa falecida, foi o espírito de uma pessoa viva. Mas, gente, como pode? Você abraçou, era algo físico. A noite inteira. E jogou ali, foi algo consciente. Como é possível?
E não dá nem pra falar, porque a pessoa não tava nem morta, ela tá viva. Ela foi assim, foi realmente o espírito, a alma, não sei, mas... E o físico, como que abraça? Como que consegue? Como que ela pegou o baralho e continuou jogando? Porque... Que legal. Que legal. Muito bom. Um amor de outras vidas. Que é este daqui. O Exu salvou minha vida. Vamos ver. Ana, meu nome é fulana, estou fazendo essa introdução, pois em um outro relato que eu lhe enviei, contei minha experiência aos 5 anos com um lobisomem. Realmente, em alguns comentários, disseram que foi digitado errado e realmente foi. Sou filha de Ogum e Oxum, já confirmados. Não sei se você vai se lembrar, mas sou aquela do interior de Minas Gerais, onde o meu avô não permitiu que eu fosse levada. Lembro que você saiu no quintal e o lobisomem ficou de frente com você assim, você não sentiu medo. Mas aí o seu avô falou, não, ela ainda não tá pronta, deixa ela que tem que decidir por si só. Que eu falei, então. Onde meu avô não permitiu que eu fosse levada. Foi contado no Tipo ao Vivo do dia 7 de fevereiro de 2022. Bom, Ana, vamos ao relato, pois só gostaria de fazer essa correção mesmo, porque é muito importante para mim como filha de santo. Sou filha de Ogum e Oxum, já confirmados. Ok, bom, Ana, quando eu era criança, eu deixava minha mãe de cabelo em pé. Não porque eu fazia arte, pelo contrário, eu era falante, muito firme em minha fé em Deus. E isso deixava minha mãe muito preocupada, porque em vez de eu ir brincar, eu ia orar. Pois é, Ana, eu sempre fui diferente dos meus irmãos. Somos em 3 mulheres e um homem. Eu adorava domingos, porque eu acordava cedo, trocava de roupa, pegava o meu véu e o meu inário e ia pulando de alegria servir a Deus na igreja. Era minha alegria, já meus irmãos iam obrigados. Bom, um sábado minha mãe disse que eu não iria... Cadê? Bom, em um sábado minha mãe disse que eu não poderia ir à igreja naquele domingo. Eu fiquei triste, mas obedeci. Ela passou também a não me deixar sair mais para brincar com as minhas amiguinhas. E eu chorei, bati o pé e o meu pai quase me bateu. Eu fui pro quarto, fechei a porta e pulei a janela. Lembrando que eu tinha 6 anos, era fevereiro de 1987. O dia com exatidão eu vou mentir se eu disser. Corri para o meio da mata que havia do lado de casa. Lá tinha um bambuzal que eu costumava me esconder ou brincar com crianças que só eu via. Ana, ser médium tem dessas coisas. Ana e assombrados, eu estava dentro do bambuzal quando vi um homem horrível. Na minha visão de criança, ele era o homem do saco. Mas hoje eu sei que não era. Quando eu ia sair correndo, um outro homem me segurou, colocou a mão na minha boca e fez sinal para eu fazer silêncio. E assim eu fiz. Ana, eu vi aquele homem sujo matar um bicho e comer ali mesmo. Eu quase morri de medo. Mas o homem da capa me amparou. Ele ficou comigo até escurecer e me levou na porta da minha casa, sã e salva. Quando minha mãe me viu, ela desmaiou. Meu pai e meus irmãos, meus familiares, inclusive aquele meu avô, estavam em casa nesse momento. Pois eu era caçula, o xodó da família, de ambas as partes, pai e mãe. E eles choravam muito. Meu avô se desgraçava, meus irmãos encolhidos, minha avó orando. Eu não entendia, era nada. Foi quando minha avó, já mais calma, me disse: Fulana é que tem um homem louco por aqui. Ana, nos anos 80, foram transferidos alguns pacientes do Juqueri para determinada cidade de Minas Gerais e o translado passou aqui na frente da nossa pacata cidadezinha e adivinha? Um paciente escapou.
justo aquele que mais causava preocupação. E Ana e assombrados, quando me virei para pedir para aquele homem dizer a todos o que nós vimos, cadê o homem da capa e da cartola? Havia sumido, e eu lá contando sozinho o que eu tinha visto. A única coisa que ele pediu que eu fizesse foi dar um recado ao meu avô. Era para eu dizer que o nome do homem que me trouxe até a porta de casa era seu tranca-rua das 7 encruzilhadas. Sobre o paciente, ele matou 3 pessoas da minha cidade naquela época, antes de ser alvejado pelos policiais. Observação: eu sou alvo de risadas até hoje na minha família. Todos os churrascos que eu vou, eles lembram e dizem: e o mandrake, como vai? Por causa da capa e da cartola. Sim, assombrados, meus primos mais velhos ainda se lembram do susto e da expressão de gratidão do meu avô. O seu tranca-ruas é meu guardião e eu trabalho com ele. Dona Maria Padilha e seu Zé Pilintra. Mas isso é para uma próxima. Laroie, meu povo de rua, muito axé para todos vocês. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Então, apesar de frequentar a igreja cristã ali, com o inário e tudo mais, tudo certinho, quem estava ali, você tinha um Exu ali ao seu redor, é isso, te protegendo e tudo mais. E você deu de cara com aquele homem que, né, tava ali um transtorno e acabou matando o bicho e comendo o bicho cru ali no chão. Meu cara tava doido e poderia fazer, e ele, inclusive ele fez, né? Matou 3 pessoas e você deu de cara com ele. Se não fosse o Exu, é isso, fazendo você ficar quietinha ali, te escondendo do cara, que poderia ter acontecido, hein? Nossa. O bolo. Eu já tirei o... Certo. Os nomes estão trocados, tá? Olá, assombrados, meu nome é Fulanilda e vou contar um relato hoje para vocês. Ana, hoje eu vou contar um dos vários relatos que já aconteceu comigo. Venho de uma família de... Olha lá, falando isso. Venho de uma família de umbandista. Não sei se por isso, mas o sobrenatural sempre aconteceu comigo. O relato aconteceu em junho de 2014, no interior de São Paulo. Eu, na época, tinha 17 anos. E como toda adolescente, eu tinha um namoradinho. Então... E esse namoradinho, Breno, tinha um primo chamado João, que por coincidência também estava de namorinho com a minha prima Júlia. Então sempre saíamos juntos, íamos para o shopping, quermesses, festas e em um desses passeios eu fui convidada a conhecer a casa dos avós paternos do Breno, que também eram o de João, e era também onde ele morava. Fomos eu e minha prima. Chegando lá, achamos a casa meio estranha, mas a princípio apenas estranha. Começamos a frequentar lá com mais frequência. E em um dos churrascos de final de semana, conversando com a família do Breno, descobri que o pai dele já era falecido havia 16 anos. Ele faleceu poucos meses depois que ele tinha nascido. Aí que a coisa começa a ficar estranha. Os avós não aceitavam a morte do filho, porque ele era novo, tinha acabado de ser pai, era muito bonzinho e faleceu em um acidente de trânsito. Falaram também que guardavam algumas das roupas dele para quando o Breno ficasse mais velho, pudesse usar para sentir o pai mais perto. Eu, já muito assustada, troquei o assunto e logo fui embora. Eu e Júlia fomos passar um final de semana na casa dos avós do Breno e do João. À tarde, a avó quis fazer um cachorro-quente para comer no lanche da tarde. Até aí, Ana, tudo bem. Eu, como namoradinha nova, queria impressionar a família e me ofereci para lavar a louça. Que idiotice. Não é idiotice, porque acho que é
uma boa educação, não sei. Acho que é bem legal se oferecer para lavar a louça, assim, principalmente quando está... Mas é bom continuar assim, não depois. Enfim, olha lá. Me ofereci para lavar a louça. Ficamos ali os 4 conversando na cozinha, ficamos ali os 4 conversando na cozinha mais um pouco, até que o João se levanta, olha para cima da geladeira e fala: "Nossa, tem bolo!" E todos animados com o bolo, né? Aí o João colocou a travessa em cima da mesa, até que o Breno respondeu: "Não mexe no bolo, ele é do meu pai." O João, sem mostrar medo ou surpresa, colocou a travessa de bolo em cima da geladeira de novo e continuou a conversar. Ana, eu não corri porque as minhas pernas ficaram moles. Não sei quem estava mais assustada, se era eu ou a Júlia. Como assim? O bolo era do pai dele? O pai dele não é falecido? Bom, olhei para a Júlia e pedi para ela ligar para alguém para poder ir nos buscar. Continuamos conversando e eu, enquanto isso, fui lavar a louça, morrendo de vontade de sair dali. Quando terminei, limpando a pia já, perguntei: "Tem mais louça aí?" E o Breno respondeu: "Só isso aqui, amor." Ana, quando olho para a pia, qual a minha surpresa em ver a mesma travessa que João tinha colocado em cima da geladeira com o bolo, estava em cima da pia, suja, para lavar. Olhei para cima da geladeira e não tinha mais nada. Olhei para minha prima tentando entender, mas Ana, não há explicação. Nós não saímos da cozinha em nenhum momento. Como que esse bolo sumiu? Ninguém comeu, pelo jeito, né? Bom, não esperamos ninguém chegar para nos buscar. Pegamos as nossas coisas e fomos de ônibus mesmo, quase meia-noite. Naquele momento, nenhum bandido parecia ser mais assustador do que aquilo para mim. Nunca mais tive coragem de ir lá. Ana, esse é um dos relatos que tenho. Vou descrever depois mais alguns. Obrigada pela oportunidade, muita luz e sucesso. Obrigada. Gente, ninguém comeu bolo, porque eles... depois de 16 anos, eles ainda não aceitavam a morte. E aí, fazia bolo para ele, ninguém podia comer porque era dele. De repente, a travessa tá vazia, sendo que ninguém mesmo ali na cozinha, será que comeu? Nem o Breno, que às vezes, né, pro pai, mas se ele comer, como se estivesse dando pro pai, alguma coisa assim? Não? Enfim. O bolo sumiu. Tipo, o espírito comeu mesmo. Enfim. Ai, que loucura! Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. Porque são bem curtinhos. O espírito da criança deixou uma rosa para agradecer. Vamos ver. Boa noite, Ana e equipe. Essa história me foi contada por uma senhora chamada Fulana, que eu conheci no ônibus. Depois que as filhas dela se casaram, ela e o marido se mudaram para uma casa menor, próximo da casa de uma das filhas. Alugaram a outra casa. Na primeira noite que ela passou nessa nova casa, ela não conseguiu dormir direito, pois passou a ouvir uma voz de criança pedindo comida. Ela preferiu não falar para o marido. Uma semana se passou com esse fato se repetindo. O marido, vendo ela abatida, perguntou o que acontecia, pois ele percebeu que ela não estava dormindo direito. Então ela contou, e ele sugeriu que ela deixasse alguma coisa para tal criança comer. E assim foi feito. Ela deixou um pedaço de bolo. Dormiu a noite inteira. No outro dia, o prato estava vazio. E havia uma rosa no lugar. E foi assim por muito tempo, até ela se mudar da casa. O quê? Como assim? Era corriqueiro ela deixar comida sumir e ter uma rosa no lugar?
Depois ela soube que ali morava uma criança que nasceu com algum problema, que só podia se alimentar por líquido, com uma dieta líquida. Ela não podia comer nada sólido. Eu nunca mais esqueci dessa história. Já faz uns 30 anos que essa senhora me contou. Porque, mas peraí, ela falou que no outro dia o prato estava vazio e havia uma rosa no lugar. E foi assim por muito tempo, até ela se mudar da casa. Ou seja, isso era corriqueiro, acontecia sempre, de ter que de deixar um prato de comida para esse espírito. E aí o espírito agradecia com uma flor em cima, é isso? Gente, que interessante. O torresmo amaldiçoado. Todos os torresmos, eles são abençoados e amaldiçoados ao mesmo tempo, porque torresmo é uma coisa boa, né? Uma coisa gostosa de comer, mas sabemos todos que não é lá uma coisa muito boa de se comer. Assim, ele é bom e ele não é bom, né? Vocês não entenderam. Torresmo, vamos ver o que aconteceu com o torresmo. Torresmo, agora só tô imaginando torresmo agora. Olá, Ana, me chamo fulana. Sou do Rio de Janeiro, Nilópolis. Sem mais delongas e vamos ao relato. Então, Ana, esse relato é da minha mãe. Tudo começou quando a minha mãe ainda era adolescente. E tinha uma pessoa do nosso conhecimento que fazia obra de macumbaria para os meus avós, que no caso são os pais da minha mãe. Até que certa vez essa vizinha fez um torresmo. Botou em um prato e levou para os meus avós. Porém, a minha mãe, na época, foi a primeira a comer. Até aí, tudo bem. Era uma tarde e a minha mãe, em seguida, foi deitar. Ao deitar, já começou a ficar com falta de ar e sentir perfurações por todo o corpo. Imediatamente perdeu a fala e ficou totalmente estatelada na cama. Sendo que logo sua mãe, a minha avó, foi ao quarto e chamou por ela e percebeu que ela não respondia. A minha mãe conseguia escutar a minha avó, mas não conseguia respondê-la. Como ela não tinha como falar, soltou lágrimas, como um pedido de socorro para que a minha avó pudesse entender que era algo grave. Imediatamente a minha avó percebeu que ela não estava bem e chamou os vizinhos para socorrê-la e levá-la ao médico. Pois bem, chegando no médico, o mesmo informou que a princípio a minha mãe estaria com intoxicação, pois ela não conseguia falar, respirar e nem mesmo andar. O médico determinou que ela ficasse internada e passou 2 injeções. Em seguida, pediu à enfermeira que a colocasse no soro. Aí foi feito todo esse procedimento e ela ficou internada. A minha avó deixou ela lá e voltou para casa. Minha mãe ficou internada por volta... se internou por volta das 2 da tarde, é isso? E o médico pediu que a minha avó voltasse mais tarde, lá pelas 5 horas, para saber como estava o quadro dela. Nesse intervalo, a minha mãe ficou deitada, tomando soro, e ela estava acordada, pois não conseguia dormir. Quando em seguida, a minha mãe viu um homem aos pés do leito que ela estava, olhando para ela, com um ar de insatisfação. Porém, a minha mãe não se assustou, pois ela não tinha medo. E não tem, até hoje, de aparições. Sendo que ela ficou assustada porque imediatamente ela ligou que a aparição ela se ligou que a aparição não queria que ela estivesse ali, pois quando ela o viu, ele fez um sinal de não com a cabeça, como se quisesse dizer: isso não tá certo, você não deveria estar aqui. Ela sentiu isso. Só que ela não quis falar nada com os médicos, muito menos com as enfermeiras, porque ela sabia que eles iriam dizer que ela estava delirando devido às medicações que ela havia tomado. Então resolveu ficar calada, esperando a hora que a minha avó voltasse mais tarde para vê-la. Quando a minha avó retornou às 5 da tarde, ela contou para minha avó o que havia acontecido e a minha avó logo acreditou no que ela tinha contado. E a minha mãe pediu imediatamente que a minha avó a tirasse dali, mesmo não apresentando melhoras nenhuma.
E a minha avó assim fez. Desceu e assinou o termo de responsabilidade, porque a minha mãe na época tinha apenas 17 anos. E então, depois de ter assinado, levou a minha mãe para casa. Chegando em casa, minha avó levou a minha mãe em uma vizinha chamada Fulana, que jogava búzios. E logo após a Fulana disse que isso se deu a um prato feito que a nossa vizinha levou para os meus avós na intenção deles comerem. Porém, a minha mãe foi a primeira a comer. E a obra de macumbaria caiu sobre a minha mãe. Aí, no final de tudo, a dona Fulana disse que deveria ser feito um trabalho para desfazer o que foi feito e para que assim a minha mãe ficasse boa. A minha mãe já estava à beira da morte e logo após o trabalho ser feito, a minha mãe ficou boa e ela tem certeza até hoje que foi Deus que cuidou dela o tempo todo para que ela não viesse a óbito. E até hoje a minha mãe tem a saúde boa e continua acreditando que Deus nunca a abandonou. Desculpa pelo relato longo, Ana, é que tinha que colocar os detalhes. Espero que leia o relato e que goste. Um beijo na família, que Deus continue abençoando sempre vocês. Amém, muito obrigada. Comidinhas, cuidado com comidinhas de pessoas suspeitas, não sei. Esses sintomas também não são de... Tem uma doença que fica todo paralisado, assim. Não é doença. Quer ver? Bom, não vou ficar pesquisando agora, mas... Aquelas comidas, cuidado... Mas assim, é que ela tirou de lá. Eu não tiraria do hospital. Faria as duas coisas. Eu iria lá na benzedeira, na mulher, mas não tiraria do hospital. As duas coisas junto, tá? Porque mal não ia fazer o hospital. Bom. Voltou tudo. Mais um relato. Cadê? Vamos ver este daqui. Um demônio possuiu minha mãe. É um moço que nos conta. Olá, Ana, sou um inscrito antigo do canal e, por sinal, adoro vocês. Mas só agora tive coragem de mandar este relato. Meu nome é Fulano e sou natural de São Paulo. Nos anos 80, os meus pais tiveram que mudar para Bahia, onde fomos morar na casa que foi da minha avó paterna, que não cheguei a conhecer. Casa que meu pai acabou comprando antes de mudarmos para Bahia. Depois de arrumar tudo e algumas reformas que meu pai fez, já estávamos nos acostumando com a casa quando aconteceu algo que mudou a minha vida para sempre. Imagine, eu tinha 8 anos de idade, cresci em São Paulo, capital. A minha referência de fantasma era o Gasparzinho. Minha mãe gostava de lavar a louça na pia, que ficava no quintal, por ser maior do que a da cozinha. Ela colocava tudo em uma bacia e saía por um corredor que ficava lateral à casa, que dava acesso ao quintal. E em um belo dia, na verdade já era noite, por volta das 7 da noite, minha mãe passou por mim com a bacia na copa, que tinha uma porta que saía no corredor para ir lavar os pratos, porque a casa estava em reforma e a porta da cozinha para o quintal estava inutilizada. Quando ela passou e chegou no quintal, ouvi ela xingar um palavrão que nunca ouvi ela pronunciar. Depois do palavrão, ouvi o barulho da louça caindo no chão. E com isso, meu pai, que estava na sala, também ouviu e passou correndo para ver o que aconteceu. Eu não lembro se eu estava assistindo televisão, mas achava que ela tivesse escorregado. Foi quando eu vi o meu pai trazendo ela nos braços. E quando fui ajudar, o meu pai disse: "Não se aproxime, fique afastado." Mas com um tom nervoso assim, sabe? Pude reparar que o rosto dela estava diferente e não conseguia se manter em pé.
Meu pai a colocou no sofá e quando ela falava, parecia que saía mais de uma voz ao mesmo tempo e não parava de olhar para mim com uma feição que não era dela. Meu pai segurava a mão dela pelo dedo mínimo. Perguntei por que ele segurava daquele jeito e ele me respondeu: assim a entidade não tem força. Agora, como ele sabia dessas coisas, me deixou encafifado. Ele perguntava o nome e o que queria com a nossa família. Não lembro o nome que ele falou, mas que queria destruir a nossa família. Quando olhava fixo para mim, o meu pai perguntava: o que você quer com o garoto? Mas ele não respondia. Do nada, a vizinha apareceu na janela para pedir algo emprestado e viu a cena, chamando seu marido. E vieram ajudar com uma cruz, tentando expulsar o bicho. Meu pai começou a balbuciar algumas palavras até que o ser maligno foi embora e a minha mãe veio a si, sem saber de nada do que havia acontecido. Comecei a ter medo da minha mãe. Eu não ficava mais sozinho com ela e tinha medo de acontecer de novo e ela, sei lá, me pegar quando eu estivesse dormindo. Então passei a dormir no chão ao lado da cama deles, só que do lado do meu pai. E ela não entendia nada, coitada, pois não podíamos contar nada para ela. A coitada pensava que estava tendo desmaio só. Isso aconteceu outras vezes. Na última vez, e a que mais me marcou, foi quando meu pai de novo trouxe ela nos braços e a colocou no sofá. Chamei os vizinhos pela janela, que logo vieram ao socorro, e com ela veio alguns evangélicos. Quando começaram a orar e tentar exorcizar aquela entidade, o pastor disse: Deus é lindo. E o demônio respondeu: lindo é quem está lá fora. Quando ele terminou de falar isso, chamaram no portão e meu pai me pediu para ir abrir. Quando cheguei na porta lateral da casa que dava acesso ao quintal e o portão que leva à rua, então, chegando na porta, olhei para a esquerda, onde ficava o portão, e em seguida olhei para a direita do corredor que leva ao quintal, onde vi o que mudou a minha vida. No final do corredor, já chegando no quintal, tinha um muro que dividia nosso quintal com o do vizinho, que tinha uma lona preta estendida no muro. E foi aí que vi um redemoinho pequeno levantando a lona, mas não estava ventando. Quando fixei meus olhos, pude ver uma silhueta humanoide dentro do redemoinho, me fazendo recuar para dentro de casa, andando de costas, até esbarrar em alguém que estava orando. E o meu pai perguntou o que houve, e eu não conseguia falar de tanto pavor que eu sentia naquele momento. Até que meu pai abriu a porta da sala e o pessoal entrou, e o pastor conseguiu expulsar o demônio. Então, depois de algumas semanas, voltamos para São Paulo e nunca mais isso aconteceu. Pense, Ana, como foi para mim, naquela idade, que nunca tinha nem sequer ouvido uma história de assombração, passar por isso. Depois de alguns anos, voltamos para a Bahia, só que dessa vez fomos morar com a minha avó materna e passei por várias experiências paranormais, mas isso vai ficar para os próximos relatos que eu mandar. Obrigado, espero que você possa ler o meu relato. Continuem com o ótimo trabalho, você e o Matheus. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. Será que a casa lá já tinha uma carga negativa, então, que aí a hora que vocês mudaram acabou pegando na mãe? Já tinha alguma coisa lá? Será porque por conta de alguma coisa que fizeram na casa? Algum espírito que ficou na casa e... Peraí. Deixa eu pegar aqui. O terço. O moço que nos conta esse relato disse que isso aconteceu com um vizinho dele, o senhor Eusébio, um senhor de 70 anos, com muita experiência e muita sabedoria. Certa vez ele disse que estava conversando com o senhor Eusébio sobre a vida, conversaram bastante, até que o senhor Eusébio relatou para ele algo muito interessante e ao mesmo tempo apavorante.
Ele disse que desde muito jovem ele já tinha uma mediunidade bem apurada e podia ver e conversar com espíritos. E aí o tempo passou e ele foi frequentar um seminário em São Paulo. Anos se passaram e ele recebeu lá a notícia que sua mãe havia falecido. Então ele viajou de volta a Minas Gerais, que é onde mora até hoje. Veio para o velório e enterro da mãe, acompanhado de um terço que ele tinha comprado. Durante o velório, ele colocou esse terço dentro do caixão da mãe dele e se despediu dela. Acompanhou o enterro e voltou para o seminário em São Paulo. E aí, na missa de 7º dia da mãe dele, quando ele estava ali recebendo os abraços e as palavras de apoio, eis que surge uma senhora desconhecida que chamou ele num canto para uma conversa particular. Ele ficou meio espantado porque ele jamais tinha visto aquela senhora e ficava imaginando qual a urgência do assunto, o que ela tinha para falar. Então aquela senhora, sem dizer uma palavra, colocou a mão no bolso, pegou alguma coisa e colocou na mão do senhor Eusébio. Nessa hora, o espanto e a comoção tomou conta do senhor Eusébio, que caiu em prantos e ficou totalmente boquiaberto. Em suas mãos estava o terço que ele colocou dentro do caixão para ser enterrado junto com a mãe dele. E aí aquela senhora olhou fundo nos olhos dele e disse: Sua mãe disse que é para você ficar com ele. Toda vez que você estiver triste, pegue o terço. Dessa maneira, você saberá que ela estará sempre com você. E diante desse acontecimento, o senhor Eusébio nunca mais abandonou aquele terço. E toda vez que sente saudades da mãe, ele pega o terço. Porém, uma dúvida ainda permanece na cabeça do senhor Eusébio. Quem era aquela senhora? Vamos ao próximo relato, que é este: o sonho mais longo da minha vida. Oi, Ana, eu conheci seu canal há pouco tempo, mas já vi quase todos os vídeos e também já perdi o sono algumas vezes por causa deles. Parabéns pelo seu trabalho, adoro a forma como conta as histórias. Muito obrigada. Se fizer vídeo com o meu relato, me avisa. Bom, então, eu estava assistindo um vídeo sobre sonhos e lembrei de um caso que aconteceu comigo. Desde sempre eu fui muito sensitiva. Eu sentia sussurros e assopros no meu ouvido à noite. Ouvia passos apressados na escada do sótão e no próprio sótão. Eu vivia ouvindo coisas. Ver mesmo eu só vi umas 2 vezes, mas aos poucos isso foi passando. Hoje eu só sinto. Fora uns casos bizarros de paralisia do sono que me tiram o fôlego, mas isso é história para depois. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Aí. Bom, lá em casa tem 2 quartos que são muito carregados de energia ruim. Eu não sei por quê. Um é o quarto dos meus pais. Hoje só da minha mãe, porque eles são separados. E o outro é um quarto de frente para esse, que foi meu quarto de bebê. Hoje é um quartinho da bagunça. Eu durmo em outro. Pois bem, uns anos atrás, eu deveria ter uns 16 ou 17 anos, hoje eu tenho 23. Comecei a ter uma sequência de sonhos muito realista e tensa. Meus sonhos são sempre bem realistas. Eu sinto cheiro, eu sinto dor, eu escuto, eu sinto os toques. Às vezes até acordo com marcas que eu tinha certeza que tinham acontecido só no sonho. Mas enfim, o sonho era assim. Eu estava no meu atual quarto, deitada, quando comecei a sentir algo do meu antigo quarto de bebê. E eu via uma luz forte vindo de lá. Era noite e eu estava sozinha em casa, no sonho. Levantei para ver o que estava acontecendo e me caguei de medo porque tinha uma espécie de vórtice numa parede acima da cômoda, onde tem um quadro meu de criança. E uma voz me dizia que eu precisava entrar lá. E eu fiquei com bastante medo, mas eu sentia que realmente eu precisava entrar. E entrei. Fui parar num lugar muito estranho. Não parecia ser nenhum lugar que tenho conhecimento. Eram ruas apertadas, paredes e chão de pedras. Sempre tinha muito limo e sujeira. Eu não lembro muito bem dos detalhes, mas lembro plenamente das sensações. Lá tinha um rapaz me esperando. Ele era lindo,
Tinha um cabelo comprido e as roupas dele estavam sujas também, assim como as minhas. Ah, detalhe, todo mundo que aparecia no sonho era sempre pálido, sujo e os olhos eram assustadoras bolas pretas. Cabelos bagunçados e as roupas eram de outra época, mas sempre marrom, bege ou caque. Ele me recebeu e disse: "Bem-vinda de volta. Me desculpe por te chamar, mas precisamos de você." Sério, até hoje eu não entendi o que isso significa, mas lá no sonho eu sabia que eu precisava ajudá-lo. Eu sentia que ele era um amigo meu de infância e que eu o amava muito e era recíproco. Não sei o que tínhamos que fazer, mas sei que passei cerca de 2 meses tendo esse sonho quase todo dia. Uma coisa interessante e que é bom ressaltar, é que lá no sonho tinha momentos que eu me sentia muito cansada e eu dormia e acordava aqui. Quando eu dormia lá, eu acordava aqui. E quando eu dormia aqui, eu acordava lá. E eu sempre estava muito cansada aqui. Afinal, eu passava a noite correndo e me esgueirando e fugindo, sei lá do quê. Lembro de uma parte que eu fui parar num hospital que parecia abandonado, mas tinha pacientes lá. As macas eram reviradas, tudo amontoado, nojento, feio, fedido, mas tinha pacientes lá. Eu sabia que eu tinha que buscar ou roubar um remédio para o meu amigo e aparentemente eu consegui. Lembro também que um dia estivemos num palácio abandonado, para onde fomos levados, pois fomos capturados, e eu lembro de correr por um campo imenso de grama seca junto com meu amigo, fugindo. Caímos de um precipício, rolamos, quase morremos. Eu não sei o que aconteceria com o meu amigo e eu... Não sei o que aconteceria com o meu eu daqui se eu morresse lá. Dos episódios desse sonho, o mais fresco e nítido na minha memória foi o último. Nós tínhamos sido capturados quando eu acordei lá, do outro lado. Eu estava amarrada. Meu amigo estava do meu lado, muito machucado, com os braços amarrados. Um cara que eu não vi o rosto estava segurando ele por trás. Ele sorriu para mim e disse: "Que bom que você acordou. É o fim da linha. Nunca mais volte aqui. Eu te amo, Anne." Eu lembro que eu chorei, gritei o nome dele enquanto arrastavam ele para longe de mim e acordei do lado de cá. Peraí, deixa eu voltar aqui. Meu amigo estava do meu lado muito machucado com os braços amarrados. Um cara que eu não vi o rosto estava segurando ele por trás. Ele sorriu para mim e disse: "Ele quem? O amigo ou o outro cara que estava segurando por trás? Que bom que você acordou. É o fim da linha. Nunca mais volte aqui. Eu te amo, Anne." Bom, eu chorei e tal. Arrastaram ele para longe de mim e acordei do lado de cá. Eu senti uma tristeza enorme. Eu não lembro o nome dele. Eu só lembro da voz e dos cabelos negros e longos dele. Ah, foi ele que disse. Até hoje eu tento voltar lá, lembrar de mais detalhes, lembrar ao menos do nome dele, porque vai que, assim como eu, ele era alguém de cá e me encontrava lá. Eu não sei o que foi essa sequência de sonhos, eu não sei a finalidade, eu não sei se foram só sonhos. Eu tenho muito sonho que se completa assim, mas não tão longos. Geralmente é 2 ou 3 noites, nada de meses como esse. Não sei se eu realmente fui para outra dimensão, 7 além, será? Viagem no tempo? Não sei quem era esse rapaz que me fez lutar, roubar e fugir com ele, mas ele tinha uma voz gostosa de ouvir e um sorriso gentil. Eu queria poder encontrá-lo de novo. Mas e você, Ana, o que acha que foi isso? Eu acho que no seu quarto de bebê tem um portal para outro lugar, que parece ser 7 além pela descrição, ainda mais pelos olhos negros das pessoas de lá. Descabelado, as roupas, a sujeira. E agora esse cara eu também não sei. Ai, não sei, gente. Coisa louca essas coisas, mas eu tô acreditando muito em outra dimensão, viu?
Olha, tem alguma coisa. Será que no astral você tem um vórtice, alguma coisa assim, um portal mesmo nesse quarto onde você sente a energia estranha? Ai, gente, vai saber, é tanta coisa que a gente fica louco se ficar pensando muito. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro. O lobisomem debaixo da mesa. Vamos lá, para quem gosta de lobisomem, hein? Olá, Ana e assombrados. Hoje eu vim contar um relato da minha avó. Os nomes já estão trocados. Obrigada. Bom, o nome da minha avó é Marialda. Hoje em dia ela tem 86 anos e é uma verdadeira guerreira. Viveu muitas coisas em sua vida. Bom, vou contar um relato como se fosse minha avó, tá? Para que fique mais fácil. Ok. Então agora é a avó dele contando. Quando minha mãe morreu, minha irmã Nica cuidava de mim e era a mais velha. E que me criou como uma mãe. E um dia o meu pai, Máximo, havia falado para Nica olhar se eu já tinha dormido, pois eu ainda era um bebê. E isso se passava no inverno em meados de 1940. E onde eu morava era extremamente frio no inverno. Chegava a fazer temperaturas muito baixas. E ainda nessa época os cômodos eram separados. E quando a Nica passou pela sala para ir para o quarto, debaixo de uma mesa havia um animal muito bizarro, muito estranho. Era um animal enorme que ficava gradativamente maior. Então ela voltou correndo para a cozinha para avisar o pai dela. Desacreditando no que ela dizia, ele foi de mãos vazias até a sala e quando viu de cara já soube o que era aquilo. Bom, meu pai Máximo era uma pessoa de muita coragem e que sabia lidar com essas coisas. Então ele soube o que fazer. Pegou uma faca de aço, foi até a sala e na própria boca fez uma cruz sem se cortar, somente fazendo o sinal assim de cruz. Ele dizia que isso espantava lobisomem. Depois de fazer esse sinal, o animal correu para fora do cômodo em direção à porteira. E nisso o animal ia diminuindo de tamanho. E depois de um tempo, ele tirou os 2 braços do chão, que já havia se... Depois disso ele tirou os 2 braços, ou as 2 patas dianteiras, ou os 2 braços do chão, que já estavam se transformando em braços humanos. E aí, gradativamente, ele se transformou em homem e saiu andando normalmente, já longe de lá. E já estava longe de lá. Então minha irmã foi ver se estava tudo bem comigo, até porque a distância da sala até o quarto era mínima. E estava sim tudo bem. Por sinal, eu já estava até dormindo e bem tranquila. Depois a Nica voltou para a cozinha e quando chegou lá foi que meu pai explicou que aquele era o 7º filho de uma moça que morava ali perto. Por isso ele se transformava em lobisomem. De boa. É o filho da fulana ali. Filho lobisomem mesmo, de vez em quando. A gente tira assim, ele daqui. Gente do céu, o povo falava, não é tranquilidade ainda. É o filho dele, vira lobisomem. Meu Deus! Bom, Ana, se ficou confuso essa história, ela foi passada para minha avó depois que ela já tinha idade. Depois que ela já tinha idade e tudo mais. Por isso ela sabe disso. Mas enfim, eu nunca tive um relato sobrenatural, por isso decidi contar o da minha avó. Eu sei que o relato ficou curto, mas sempre quis compartilhar alguma coisa com o canal. Aqui está, muito obrigada. Um beijo para você, um beijo para sua avó. Tem, então, muitas histórias desses bichos aí no sítio.
Então, peraí, deixa eu só pegar aqui o que ele fez para espantar o lobisomem, porque, né, fica a dica. Nunca é demais saber e não custa tentar, se você vê alguma coisa dessa. O que ele falou? Ele pegou uma faca. Cadê? O que é? Pegou uma faca de aço, foi até a sala onde estava o lobisomem, é isso? Na frente do lobisomem, não sei. Ele pegou a faca de aço, foi até a sala e fez uma cruz na própria boca. Na boca dele mesmo, ele fez uma cruz com a faca, sem cortar nada, só passar a faca assim, em forma de cruz na boca, e diz que isso isso espantava o lobisomem. E realmente, depois disso, o lobisomem saiu correndo, se destransformou lá na frente. Fica a dica, galera. Muito bem. Vamos ler então a pedidos, né? Sete além. Tem música? Tem. O terrível sonho com Satanás em Sete além. Ai, meu Deus, será que é lar dele lá também? Oi, Ana, tudo bem? Meu nome é Fulana e pode me chamar de Fulana mesmo. Não cito mais nenhum nome aqui. Tenho 36 anos e gostaria de relatar uma experiência que tive, e é um relato grande, é médio, que até então parecia um sonho com Satanás. Bom, sou natural de Minas Gerais, mas moro em Praia Grande, São Paulo. Tenho que contar umas coisas antes para fazer sentido. Me criei em igreja evangélica só que depois de adulta eu saí. E por aí foram muitas denominações que nunca me acertei até hoje. Mas vamos ao que interessa. Tudo começou quando eu trabalhava numa empresa de call center de madrugada e conheci uma garota bem mais nova do que eu e toda louca. Eu na época com 31 anos e ela com 19. Ela era toda liberal, tinha uma vida sexual muito ativa, com homens, mulheres, e frequentava casa de swing com um cara de 45 anos que ela saía, gente, que moderninha, e saía com casais, com tudo mesmo. Eles viviam na promiscuidade total. Onde eu quero chegar é que ao mesmo tempo que eu repudiava, parece que eu já li esse relato. Ao mesmo tempo que eu repudiava aquilo tudo, eu tinha curiosidade. Ela me chamava para ir em casa de swing e eu não queria. Mas, ao mesmo tempo, batia a curiosidade. Mas a minha força foi maior, graças a Deus. Eu nunca fui. Até que descobri que o cara que ela saía frequentava magia negra, etc. E depois que comecei a tê-la como amiga, eu andava estranha, diferente do que eu era, fazendo cada coisa que nem vou falar aqui que vocês podem imaginar. Parece que eu queria competir com ela na promiscuidade, mas sem casa de swing nem lesbianismo, ou sair com casais que nem ela. Isso me punha numa situação inferior que ela, nessa parte. Era isso que eu sentia na época, né? Como não saía em casa de swing, como não saía com mulheres e como não saía com casais, isso me colocava numa situação inferior a ela na promiscuidade. Mas enfim, isso é o que eu pensava na época. Mas enfim, um dia coloquei a mão na minha consciência, ajoelhei, clamei a Deus por perdão e quis me retratar e parar com tudo aquilo. Então, peguei no sono. No que dormi, eu acordei numa cidade onde todo mundo fazia suas coisas normais, só que ninguém me via. Era uma cidadezinha bem simples, parecia mais um vilarejo do século XVIII. Mas enfim, ninguém me via, ninguém. Eu ficava parada na frente das pessoas e elas continuavam suas vidas normalmente. De repente chegou perto de mim um homem, bem vestido, de terno preto, lindo, loiro, de olhar fixo e começou a rir de mim. Opa. Peraí, gente. Calha a boca, celular. Ele começou a rir de mim, mas ele riu muito.
E eu desesperada, sem saber por que ele estava dando risada. E ele ria e olhava para mim e dizia: olha para você, olha quem você é. Fala que ama Jesus Cristo, mas faz tudo para agradar. Mas faz tudo para me agradar. Tudo. Você não é nada. Olha o que você é. Olha onde você trabalha. E ria, e ria. Daí eu comecei a clamar o nome de Jesus. Daí ele, mais uma vez rindo, disse: seu Jesus não pode te ajudar aqui. Então, aí o negócio ficou feio. Eu saí correndo dentro das casas dos vilarejos e sacudi as pessoas para pedir ajuda. Elas estavam todas paradas, igual estátuas, e com os olhos pretos, tudo preto. E ele vinha atrás de mim, me zoando, rindo como se eu fosse um lixo, dizendo: aqui ninguém pode te ouvir. Até que no meu desespero eu comecei a correr para longe dele e chamar em voz alta: Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. O homem loiro, na mesma hora, se transformou em um cavalo. Eu não lembro se era branco ou preto, mas se transformou num cavalo e correu atrás de mim, esbravejando que o meu Jesus não estava lá. Então, de repente, acordo sufocada, quase morta de desespero, sem ar, ofegante. Eu não sei o que aconteceu comigo. Não parecia um sonho, mas de uma coisa eu tenho certeza: aquele era Satanás, sim, me tentando, querendo me fazer achar que Jesus Cristo não se importava comigo. Quando olho no celular, era exatamente 3 horas da manhã. Sempre acontece coisas assim comigo. Eu já tive muitas outras experiências horríveis assim, e maravilhosas também. Contei para algumas pessoas, mas a explicação foi vaga, ou não acreditaram. Mas eu sei o que eu vivi naquele momento, e hoje, com 36 anos, ainda me lembro perfeitamente de cada palavra dele e cada detalhe. Eu me afastei daquela garota. Ela não é ruim, mas foi melhor assim. Por pura bobagem de querer me comparar a ela, eu mesma estava me levando para um caminho sem volta. Satanás queria que eu me perdesse naquele submundo de promiscuidade. Num relato que você disse, teve uma coisa que me chamou a atenção. Foi quando você disse que tudo o que é de Satanás tem muito sexo envolvido, e realmente não sei qual o intuito dele com isso. Mas enfim, Deus hoje é comigo. Beijos, Ana. Espero que conte meu relato e sucesso em seu canal. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. Ana, não sou contra nenhum tipo de religião, nenhum tipo de comportamento sexual e tudo que eu citei. Eu apenas para minha vida eu não quero. Nada contra quem gosta dessas coisas. E que fique bem claro, eu não tô colocando a culpa na minha amiga em questão. Foi algo que eu mesma quis fazer na época, para eu me sentir melhor em relação a ela. Ou seja, tudo foi eu mesma quem fiz. Muito bem, eu acho que eu já contei esse relato. Mas é interessante, porque assim, né? É carnal, né? Esse negócio aí do diabo, essas coisas. É tudo relacionado ao homem, ao desejo, à carne. Você faz o que você quer, porque, né? Tudo pra cá. Não é pensando muito no espírito, na alma. Não que o sexo seja ruim, gente. Não vai entender isso. Fala, nossa, eu não vou porque, né, é tudo capeta. Não é. É que tudo que a gente vê, que a gente lê a respeito de rituais, né, um pouco mais pesados, tem aí uma surubinha. Vamos lá. Mas eu li um relato muito interessante também, que vocês já ouviram aqui também, que acho que é Pacto com o Diabo, Barganha Faustiana. Eu acho que é esse. Onde ele fala, ele participou, eu acho que já desse mundo, alguma coisa do tipo, que ele fala que muitos usam a desculpa do diabo, do satanismo, do não sei das quantas, dos rituais, só para satisfazer os seus desejos sujos, a sua, né? Aí fala que é para fazer o ritual, mas é só para beber, para encher a cara, para usar droga, para
todo mundo, se comer todo mundo lá, com a, né, meio que com a desculpa de ser um ritual, de ser um, né? Eu acho que não tá de todo errado. No fim é o ser humano mesmo. Também. Não que seja apenas. Então aí, ó. Será que era Sete Além esse local? Ai, eu já não sei. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.